Presta atenção nisso aqui, artigo do Estadão. Fim do Lava Jato. Com uma pandemia que já matou mais de 95 mil brasileiros ainda no auge, empregos minguando e economia à deriva, foi esse o coro com que Jair Bolsonaro, eleito, entre outros fatores de carona no lavajatismo, foi recebido no interior do Piauí. Escoltado justamente por um réu na Lava Jato, o senador Ciro Nogueira. A nova onda de críticas, reações e ofensivas contra a mais notória força-tarefa de combate à corrupção já montada no Brasil une o presidente, Toffoli e o Aras. Bolsonaro iniciou seu divórcio do lavajatismo com a saída de Sérgio Moro do governo. Vamos lá. Eu falei aqui para vocês sobre o Aras, sobre o Moro, num vídeo que eu fiz, que eu falei lá no Terça Livre essa semana. O Eduardo Bolsonaro recortou aquele trecho, colocou nas redes sociais. Isso é ótimo, é lógico. O Eduardo Bolsonaro tem um alcance gigantesco. Então ele pega muita gente que nem mesmo assistiram o Boletim da Manhã ou não tem noção de quem é Fernando Mello. Isso é muito bom, porque o que importa é a mensagem, o que importa é o conteúdo do vídeo. Não é a minha imagem, não é divulgação do Terça, é que as pessoas saibam o que está acontecendo em Brasília e em todo o Brasil. Esse artigo do Estadão está indo... Eu peguei ele como exemplo, porque na verdade tem um monte de matérias, teve um monte de matérias durante toda essa semana falando que o Jair Bolsonaro se divorciou da pauta do combate à corrupção. Eu gostei muito da resposta que o Bolsonaro deu. Porque o Bolsonaro ele foi nas redes sociais dele, se não me engano no Facebook, e ele falou o seguinte: o governo que mais combateu a corrupção foi o meu. Primeira coisa que eu fiz eu nomeei os ministros de acordo com as características técnicas dos ministros. Eu não loteei os ministérios. Eu não dei cargos em estatais. Então eu não fiquei criando secretaria, aumentando gente que me ajudou em campanha. Só isso já é um combate à corrupção. Pessoal, isso não é apenas um combate à corrupção. Isso é o principal a se fazer no combate à corrupção. A corrupção é um crime de colarinho branco. São agentes políticos que desviam dinheiro público. Basicamente, quando a gente fala sobre corrupção em governo, a gente está falando sobre isso. Agentes políticos que são eleitos pelo povo, chegam lá e desviam dinheiro público. Isso é feito por quê? Porque há uma rede de pessoas que cobrem os atos uns dos outros. Quando o Bolsonaro chega no cargo máximo da República, que é o cargo de presidente, e não coloca os amiguinhos nos ministérios, mas sim chega num ministério da Agricultura, por exemplo, e fala: eu não tenho ninguém para colocar no Ministério da Agricultura. Eu preciso que vocês, do agronegócio, da bancada do agro, eu preciso que vocês me indiquem um nome. Quando o Bolsonaro faz isso, ele está fazendo um ato de uma grandeza, de um patriotismo, que ele... Gente, o Bolsonaro, se ele quisesse, ele podia colocar o Magno Malta como ministro da Agricultura, como a Dilma fazia. O PT tinha Aldo Rebelo, ministro da Defesa, Haddad, ministro da Educação, Ney Filho, ministro do Meio Ambiente, Kassab, ministro. O Bolsonaro, se ele quisesse, ele tinha todo o direito de colocar quem ele quisesse no Ministério da Agricultura. Ele não colocou. Ele chegou para os congressistas e falou: gente, eu não tenho um nome. Me digam vocês quem que eu devo colocar. O Bolsonaro chegou em vários ministérios e teve a mesma postura. Ele fez isso no Ministério da Saúde. Então o Bolsonaro pegou as maiores pastas, os maiores orçamentos da esplanada dos ministérios e não pegou eles para... Ele deu esses ministérios, esses orçamentos para pessoas que não eram ligadas a ele. Tá aí o próprio Mandetta, tá aí o próprio Moro. O Bolsonaro não pegou o orçamento para si. Gente, é a primeira vez na história da República que nós vemos presidente abrir mão de orçamento. Tá abrindo mão de dinheiro público. Pra quê? Porque, pessoal, a alma desse governo é a não corrupção.
Nós estamos com 18 meses sem corrupção no governo federal. O nosso recorde é 18 meses. Então, quando nós vemos a imprensa com essa pauta tentando detonar o que, obviamente, será uma plataforma de campanha para 2022, quando nós vemos isso, nós estamos vendo o quê? A imprensa desesperada porque ela sabe que sim, o Bolsonaro é o maior presidente da República no quesito combate à corrupção. Talvez ele não seja nem o maior, talvez ele seja o único. Porque eu não lembro de outro presidente que combateu a corrupção. Nós tivemos presidentes que não foram corruptos de forma ativa, mas de forma passiva. Por exemplo, o Sarney é o maior modelo desses. O Sarney era um cara que deixava todo mundo roubar, mas deixava todo mundo roubar. Nós estamos há 18 meses sem corrupção no governo federal. Esse é o argumento, esse é o fato que não dá para detonar com um artiguinho no Estadão. No Nordeste. E o jornalista